Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar tudo sobre a sífilis, uma infecção sexualmente transmissível que infelizmente nos últimos anos tem tido uma maior incidência na população brasileira. Então sífilis também é chamada por outros nomes, te liga, cancro duro, sifilose, peste sexual, mal gálico e vários outros nomes porque é uma doença muito antiga e que ocorre ao redor do mundo. Então cada população acabou dando um nome diferente. Aqui no Brasil nós usamos, obviamente, a sífilis e também cancro duro. Cancro duro por causa da primeira lesão que causa a sífilis primária, quando ela se manifesta pela primeira vez. Eu vou explicar porque é uma doença traiçoeira, porque ela tem várias fases. E aí a pessoa tem o primeiro sintoma, uma ferida, fala, quer saber, não vou no médico, tá? Passa 15 dias, 20 dias, pô, ela sumiu, então eu estou curado, mas a pessoa não está curada. A bactéria continua no corpo da pessoa e depois vem na forma secundária, pode vir na forma terciária, pode causar a morte e vários outros problemas que eu vou falar para vocês aqui ao longo da aula. Então, como eu falei para vocês, hoje nós não falamos mais de DST, doença sexualmente transmissível. Para esse nome a gente tem agora uma adaptação que é IST, infecção sexualmente transmissível. Porque muitas dessas infecções, muitas dessas bactérias, vírus, fungos que são transmitidos, protozoários, às vezes não tem sintoma. E se não tem sintoma, a gente não remete ao nome doença, mas é uma infecção. Então, o certo é usar IST. Bom, um agente etiológico, ou seja, aquele organismo que causa a doença, é uma bactéria da espécie Treponema pallidum e da subespécie, te liga, Treponema pallidum pallidum. Por quê? Porque essa espécie de bactéria, ela causa outras doenças que não a sífilis. Ou seja, existem outras subespécies. A subespécie, ambas são todas da mesma espécie, mas existem variações populacionais. Mas a subespécie que causa a sífilis é a Treponema pallidum pallidum, ok? Fique guardado esse nomezinho que é muito importante. Ela é uma bactéria espiroqueta, ou seja, ela é enroladinha assim. Obviamente que ao longo da aula algumas imagens eu vou colocar para algum canto para ilustrar melhor aqui o nosso conhecimento. Tá? E ela é anaeróbia facultativa, ou seja, tem gás oxigênio? Não tem, ela está feliz da vida ali. Só que te liga que é uma bactéria que é dificílimo fazer a cultura dela, vou cultivar ela para examinar em laboratório, é muito difícil porque as variações de umidade ou de temperatura para ela não são boas, elas acabam morrendo, ok? Então em 2015, é um dos dados mais recentes e confiáveis que eu peguei, existia no mundo aproximadamente 45 milhões de pessoas com essa doença, com sífilis. Pode estar subestimado, obviamente, mas a gente sabe que pelo menos essas 45 milhões de pessoas estavam com a bactéria. E somente neste ano de 2015 houveram 6 milhões de novos casos. Te liga que, vamos dar uma pausinha aqui antes da transmissão, imagina, é uma doença muito antiga. É uma doença causada por uma bactéria. Se é uma doença causada por bactéria, hoje existem os antibióticos para tratar. Então ela é tratável, ela é curável, ela não cura sozinha, ela precisa do medicamento e a pessoa sai tranquilaço, curadaça, de boas. Ela cura, tem cura a doença. Basta fazer o tratamento adequado, que é bem simples. Vamos combinar aqui. Só que antigamente não tinha tratamento. Certo? Então quando chegou agora 1940 para cá e tal, as pessoas começaram a ter o tratamento, os casos começaram a diminuir. Tem tratamento, se você trata o doente, você vai ver na profilaxia, você quebra a cadeia de transmissão. No momento que isso aconteceu, os casos diminuíram bastante. Só que por algum motivo, dos anos 2000 para cá, elas começam a subir de novo o número de casos. Por quê? Porque são várias as hipóteses, né? Primeiro que a pessoa fala, sífilis é uma coisa tão rara, então não vou me cuidar. Né? Isso é um dos principais fatores que fazem que as pessoas, essa falta de informação, essa grande confiança que antigamente não tem, hoje tem. A mesma coisa serve para casos de outras infecções sexualmente transmissíveis, que é, por exemplo, o HIV, que não tem cura, tá? É bom, importante, a gente vai ter uma aula sobre ele depois, mas tem tratamento. Uma pessoa que vive com HIV hoje não desenvolve a AIDS, ela fica de forma indetectável, ou seja, o vírus fica tão baixo no corpo que a pessoa nem tem vírus circulando no sangue, ela nem transmite. Mas para isso também no HIV tem que fazer o tratamento adequado. Não cura, mas a pessoa tem uma vida completamente normal. Fala que só não é normal porque tem que tomar 1 ou 2 medicamentos todo dia. Fora isso, é normal. A pessoa não vai ter sintoma nenhum. Mas enfim, para outro assunto, certo? Eu só quis refletir com vocês que a medicina avançou demais, pessoal. No entanto, isso se aplica às bactérias. Existem hoje o que a gente chama de superbactérias. Não é o caso da sífilis, tá?
mas são bactérias que sofreram mutações e que os antibióticos não têm mais aquele mesmo efeito. Então essas bactérias acabam tendo uma ação muito mais forte na pessoa e o tratamento ou é mais demorado ou até impossível, porque elas já estão resistentes a esse antibiótico. Também é um assunto de evolução que a gente pode tratar mais pra frente, lá na plataforma a gente trata isso. Bom, transmissão. Eu já falei, a IST, então é uma transmissão sexual, certo? Só que existem outras formas também. A questão da transmissão congênita. Uma mãe grávida que está com a sífilis não faz o tratamento, existe uma grande chance, se não faz tratamento ou acompanhamento médico, de passar para o feto em desenvolvimento, e a criança nasce com essa sífilis, por isso é chamada de sífilis congênita. Até isso é outro assunto que eu vou falar em profilaxia, que hoje uma mulher que engravida, ela vai fazer o pré-natal e um dos exames obrigatórios é a sífilis, é o exame para sífilis. Porque daí se não tem, ótimo, se tem, trata. Isso é importantíssimo a gente se ligar. Também, outra forma muito rara hoje em dia, muito raro acontecer, é a transfusão de sangue. Pô, uma pessoa que vai doar sangue, esse sangue da pessoa, antes de ser injetado em outra pessoa, ele passa por uma bateria de exames, hepatite, sífilis, entre outros, certo? E aí ele vê, pô, o sangue tem sífilis, então eu não vou passar, certo, para outra pessoa. E se vai notificar aquela pessoa para se tratar. Então, hoje no Brasil, transfusão de sangue é raríssimo, tá? Raríssimo. Agora, o uso de drogas injetáveis, aqui pode acontecer, embora também não seja uma transmissão muito fácil, pode acontecer. Porque a pessoa está lá, injeta, passa um pouquinho de sangue, tem uma bactéria, passa para outra pessoa. E as pessoas que pegam sífilis ou contraem sífilis dessas formas aqui, ela nem passa pela sífilis primária, vai direto para a secundária. Eu vou explicar logo mais para vocês. Ok, agora uma pessoa na forma que tem maior chance de transmissão de sífilis, que é a forma sexual, por isso que ela é uma IST, ela tem contato com uma pessoa. Então a pessoa está com a lesão primária ou a lesão secundária e tem a relação sexual desprotegida. Se a pessoa tem, então imagina uma pessoa que não tem sífilis com outra que está com a sífilis primária ou secundária, tem essa relação, ok? Sem proteção, ou seja, sem preservativo, existe uma chance que varia entre 30% e 60% de transmitir, ou seja, de contrair essa doença. Então tu não vai jogar roleta russa. Ah, professor, mas a pessoa não tem ferida. Não, às vezes a ferida, por exemplo, na mulher pode estar no colo do útero, no homem pode estar embaixo do prepúcio, então tem muitas regiões, pode dar na boca essa ferida primária. Então tome muito cuidado. Melhor vai ter uma relação, use preservativo. Também vou falar sobre isso aqui, a mesma forma, não só para, professor, usar só para não querem engravidar, não, usa para tudo isso aqui, previne tudo. Professor, mas é caro, vai no postinho que eles dão, para. Tá, sintomas e complicações. Então, pessoal, a sífilis aqui pega bastante, tá? Por quê? Porque ela tem alguns estágios, os principais são esses 4, depois eu vou falar de outros 2 tipos lá, que é nas exceções da forma de transmissão. Mas basicamente a sífilis ela vai ter forma primária, secundária, latente e terciária. Já explico para vocês. Antes, período de incubação. O que é o período de incubação? A pessoa teve o contato, contraiu a doença. Não é no outro dia que ela vai ter a ferida primária, que ela é esse cancro duro. Não vai. Vão levar alguns dias. Isso é chamado de período de incubação, que leva aproximadamente entre 10 e 90 dias. Ou seja, pode acontecer no 10º dia ou no dia número 90. Só que a média fica em torno da 3ª semana, 21 dias. Então a pessoa teve, 21 dias em média vai ter a lesão primária. É uma úlcera, as imagens vão passar aí em algum momento, que fica no local onde ocorreu a infecção. Então pode ser não somente na região dos órgãos sexuais, pode ser em outras regiões do corpo também, certo? Então é uma ferida, tá? Uma ferida de forma de úlcera. Perceba que não é somente a sífilis que tem ferida em forma de úlcera, tá? Que fique claro isso. Ela é indolor, ela é firme, por isso que é cancro duro, e também ela não fica coçando, não é pruriginosa. É uma característica básica aqui dessa primeira lesão. Depois, pessoal, ela pode ser única ou múltipla. Normalmente é única. Agora, se a pessoa, às vezes, está associada a outra doença, como é o caso de uma pessoa que está com a síndrome da imunodeficiência adquirida e pega isso aqui, que é uma pessoa que está com, olha que louco, uma pessoa que está com essa ferida aumenta, e outras feridas também, aumentam a chance da transmissão do HIV. Mas uma pessoa que está com a síndrome da imunodeficiência adquirida e pega a sífilis, geralmente são múltiplas lesões. Não significa que uma pessoa que tenha múltiplas lesões esteja com o sistema imunológico fragilizado. Não significa, tá? Mas pode acontecer. Bom, depois a pessoa, a ferida some. Tô curado, tranquilo e tal, mas não, a bactéria continua no corpo da pessoa. E aí vem a forma secundária, a sífilis secundária, que vai dar erupções cutâneas, pode dar no corpo inteiro. Só que uma característica muito importante é que essas erupções, deixa eu ver se eu coloquei, que pode dar, além do tronco e dos membros, nas palmas das mãos e dos pés. O que diferencia de outras doenças que também dão erupção. Te liga nisso. Então, se dá na mão, na palma da mão, nos pés, poxa, isso aí é um indício fortíssimo de sífilis secundária.
Cuidado, se a pessoa tem isso aí, vai procurar um tratamento, vai procurar o médico, porque senão você fala, ah, não, vai curar sozinho. Às vezes cura sozinho realmente, passa, só que não está se curado da doença, e sim passou do segundo estágio, e aí vem o pior estágio, que pode ser o terciário. Tá, mas enfim, vamos voltar aqui. Quando é que a secundária acontece? Quando é que essas lesões secundárias podem acontecer? Geralmente de 1 a 6 meses após o surgimento ou a eliminação, né, do próprio corpo pela essa primeira ferida aqui. Tá? Pela sífilis primária. Então passou, curou, depois de mais ou menos 1 a 6 meses vão vir essa lesão. Mas tem uma média. A média é entre 6 e 8 semanas que surge. Okay? Então 1 mês e pouco, ali para 2 meses, que vão surgir a sífilis secundária. Então ela espalhou, a bactéria agora está no corpo inteiro. Tu vê que ela se espalhou pelo corpo. Só que teu corpo vai continuar reagindo e vai produzir anticorpos e vai, de certa forma, conseguir diminuir drasticamente a sífilis. E aí, o doente, no caso, entra numa fase chamada de fase latente, que pode durar anos, até décadas, 70 anos pode acontecer, a pessoa nessa fase latente, que não tem sintomas ou os sintomas são extremamente brandos. Por que fica nessa fase latente? Porque o corpo agora tem anticorpos, ele fica ali lutando contra a bactéria constantemente, mas não cura. Então pode acontecer 1, 2 anos depois, ou pode acontecer 70 anos depois, mas aí vem a fase terciária, que é a mais grave, obviamente, aí formam gomas de sífilis no corpo, umas feridas bem características e fortes também, podem causar problemas neurológicos, que seria a neurosífilis, que a pessoa fica com irritabilidade, perde memória, a pessoa pode ter um comportamento diferente, emoções diferentes, então é bem grave, tá? E também complicações cardíacas, problemas na aorta, regurgitação, então são problemas bem graves e aqui, obviamente, pode levar à morte. Ah, todo mundo vai morrer? Não, mas uma boa parte das pessoas podem morrer se chegam na terceira fase e não tratam. Ah, professor, tem tratamento em todas elas? Claro que sim. Só que quanto antes ser o tratamento, mais simples ele será. Quanto mais para frente, mais difícil. E aí vem a grande pergunta, qual é a profilaxia? Professor, eu não quero pegar. Gente, lembre-se que o conhecimento é a nossa maior arma contra todas as doenças. Não importa, ah, professor, eu não vou pegar. Não, tu não vai pegar se tu sabe como pegar. Ah, eu sei como pegar, então evito. Então, quais são as medidas para evitar? Não só você, mas os governantes, a população, todo mundo. Então, as medidas profiláticas, a profilaxia. Primeiro, educação sexual. Poxa, educação sexual é conversar sobre isso. Não só nas escolas, em casa, entre amigos. Falar, poxa, tu tem que conhecer as coisas. Certo? Falar, não vou ter educação sexual, não vou falar porque vai gerar promiscuidade das pessoas. Não, muito pelo contrário. Se você tenta inibir as pessoas e não sabem das doenças ou não sabem do preservativo, a pessoa vai acabar fazendo uma relação desprotegida. Então, se você conversa, se você educa, se a pessoa conhece, ela fala, não, vou fazer, mas vou fazer me cuidando. Eis o segredo. Também tem o rastreio nas gestantes, você sabe, né? Você é pai, você é mãe, você vai fazer vários e vários exames, não só de sífilis, mas vários outros que são importantes para a saúde também fetal e da mãe, no caso. Bom, tratar os doentes é importante, porque se você trata o doente, ele cura. Se ele cura, ele não transmite mais. Isso é importantíssimo. O uso de preservativos, isso é já batido, é muito simples, não só para evitar a gravidez, mas para evitar todas as infecções sexualmente transmissíveis. Ah, professor, mas é 100% infalível a camisinha? Se utilizar corretamente antes da relação, até o final, só tirar depois... é extremamente eficiente. É óbvio que nada é infalível, né? Mas enfim, é muito, muito, muito eficiente. Ter notificações. Essa é uma doença, é uma infecção que é notificada. Então a pessoa tem que notificar, assim como o HIV. Outras não são. O cancro mole, por exemplo, não é notificado. Mas essas são porque daí tu faz um mapa da doença e você entende onde tem maiores casos, se está aumentando, se não está aumentando, para fazer o estudo epidemiológico. Ok? E também tem vacinas em testes, ainda talvez leve muito tempo para liberar as vacinas, mas pode ser que em breve a gente tenha uma vacina que seja eficiente contra a sífilis e é muito importante isso, obviamente. Diagnóstico clínico, o que é o clínico? Você vai no médico, tá? Vai no ginecologista, vai no urologista, vai ver, pô, isso aí tem tudo para ser sífilis, ele vai desconfiar fortemente, mas a confirmação vem com o exame laboratorial. Tem um basicamente que não é específico, que é o VDRL, que inclusive ele pode dar falso positivo. Então a pessoa, pô, tô com sífilis, quando vê não tá. Porque ele é muito sensível e às vezes outros marcadores indicam, e não necessariamente seja sífilis. Mas se dá positivo aqui, há uma chance grande de ser sífilis ou outra coisa. Aí para confirmar, faz esses outros aqui, que são específicos para detectar a bactéria da sífilis, a Treponema pallidum mesmo, que é o FTABS ou TPHA. Aí ele vai confirmar. Lembrando que a pessoa pode dar positiva aqui, certo? Só que ela não está mais com sífilis, ou ela já teve, já curou, e aqui pode continuar positivo. Então isso é interessante saber também, ok?
ok? Então o médico, quando vai examinar, ele vai fazer, se os dois deram positivo, é sífilis, né? E a pessoa está com a sífilis, por causa desse marcador desse aqui. Se só esse aqui deu positivo, por exemplo, a pessoa ou teve ou está. Aí ele tem que fazer outros exames para detectar e para fazer o tratamento adequado. Pá, professor, e o tratamento? Bom, não cura sozinho, isso você já sabe. E um tratamento é feito com antibióticos, inclusive um tipo especial da própria penicilina, sabe? E aí as dosagens, não é o professor de biologia que vai falar para vocês, é o pessoal da medicina que vai orientar, que vai... Hoje em dia tu não pode realmente... vou na farmácia comprar um antibiótico. Não pode, ainda bem que não pode, porque as pessoas tomavam antibiótico para gripe, para resfriado. Hoje só com receita médica. Até por causa dessas pessoas que tomavam errados antibióticos, que outras bactérias se tornam resistentes. Seleção natural, pressão seletiva, outro assunto para outra aula. Mas enfim, pessoal, basicamente é isso, só que eu tenho outras coisinhas. Já volto. Eu tô aqui, ó, tô no navio. Eu fiz outras anotações, vou ver se eu não me esqueci de nada, porque é um assunto muito importante. Que barbaridade, deixa eu ver, acho que faz mais uma folha. Aqui está. Vamos ver se eu não me esqueci de nada aqui, para ficar lindo e charmoso para vocês. Certo? Bom, o reservatório é o homem, só tem no homem a sífilis, essa que transmite entre nós. Interessante, eu ia falar um pouco sobre a origem dela, mas ainda há muita controvérsia se surgiu na Europa, ou se surgiu nas Américas, depois espalhou para lá. A gente não sabe ainda, ou se é mais antiga ainda lá, que remete a centenas de anos atrás, né? A milhares de anos. A gente ainda não tem essa certeza, então eu não quis colocar aqui, mas tudo bem, não é uma informação muito relevante, só uma curiosidade. Ok? Vamos ver se eu não me esqueci de nada. Para vocês terem uma ideia, essa aqui, pessoal, sífilis congênita, tá? A sífilis congênita é a transmissão de doença vertical, né? De mãe para filho, mais comum no Brasil. Aproximadamente a cada 1000 nascimentos, um bebê poderá nascer com sífilis. Obviamente, hoje a gente tem o conhecimento, tem o pré-natal, justamente para que isso não aconteça. Perfeito, vou ver outra coisa interessante aqui, certíssimo, certíssimo, deixa eu ver. Tinha uma coisinha que eu queria falar para vocês, só que eu não estou achando aqui, não consigo lembrar. Mas enfim, eu vou falar. Estou achando, estou quase achando. Aqui, ó, achei. Bom, tem outros dois tipos de sífilis que eu não coloquei aqui, que são outros sintomas e é outro decurso da doença. Mas você pode estudar, por exemplo, se você procurar sintomas ou como é que a sífilis congênita, os sintomas são outros da criança, tá? Porque ela já nasce com a sífilis, tá? Então, existe outros sintomas, outro percurso, você não vai ter a ferida para depois ter aquilo. Então, tem algumas particularidades, ok? E a criança pode nascer morta. Tudo isso tem tratamento, tudo isso é evitável. Eu falo aqui, mas a gente tem que se... professor, e agora? Se eu tiver... Não, faz tratamento. Procura saber se tem ou não tem. Até antes de engravidar, você pode fazer já o exame. E também tem o que a gente chama de sífilis decapitada. A sífilis decapitada é quando se dá por transfusão de sangue. Também é muito raro. E, obviamente, se ela é por transfusão de sangue, a bactéria já cai direto na corrente sanguínea e ela vai pular a primeira etapa, aparecendo direto na segunda etapa. Mas é isso, gurizada. Eu não quero me prolongar demais, porque eu estou com baita sono. Tipo, barbaridade. Essa noite meio que meu filho, que está com um mesinho aí de vida, ele ainda não regulou bem o sono, então ele meio que passou essa madrugada acordado e a gente cuidando, pai, tem que trabalhar, né? Então eu tô meio aqui com o olho talvez um pouco fundo, um pouco cansado, mas a gente segue firme, porque o compromisso com o conhecimento, com a educação, é isso, supero o cansaço e é o que você tem que fazer, hein? Se você tá vendo esse vídeo porque acha que tá com sífilis, deu uma ferida lá, não sei o que, tudo bem, veja o vídeo, procure um médico, pelo amor de Deus, o vídeo não é o diagnóstico, tá? Nem o tratamento. Agora, se você é estudante de ensino médio, de faculdade e tal, pense assim, por que você está estudando? Deve estar cansado aí com uma aula aí, sei lá quantos minutos deu de aula aí. Puxa vida, quase 20 minutos, mas que barbaridade. Estava cansado, para baixo. Aí só que tu tem que pensar, por que tu está fazendo isso? É para conquistar um objetivo. Então, às vezes, mesmo na dificuldade, nós temos que superar o cansaço. E a gente só vai vibrar, comemorar, quando a gente passa por isso. É que nem uma corrida. Você viu o quartel em 2006? Me respeita lá que eu já sou meio velho. Correndo lá. Eu me lembro que era uma corrida rumo ao infinito, tenente. E o nome Tenente de Jesus, ele dizia, vamos rumo ao infinito. E a gente, vamos rumo ao infinito. Passava um tempo que tu falava, cara, não vou conseguir, já estou suando aqui com sede e tal. Só que a gente sempre consegue um pouco a mais. Sempre. A gente consegue. Quando a gente conquista... Obviamente todo mundo tem um limite, tá? Mas às vezes quando a gente acha que não consegue mais, é porque tem no mínimo o dobro de força ainda, no mínimo 50% ainda da tua força, desculpe. E aí você consegue, você vai, e quando você chega lá no final, ou quando você estuda e conseguiu fazer aquilo, fala, cara, eu sou muito mais forte do que eu pensava. E aí você vibra, fala, amanhã eu vou fazer melhor ainda.
É assim com os estudos, pessoal. Pode acreditar, torço muito por vocês. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.